pergunta no chat aí. Vamos lá. E a gente não falou do hacker também, eu não entendi nada. A gente. Vocês vão fazendo um monte de parênteses aí no assunto. Você ia falar alguma coisa do hacker? Basicamente, só para concluir, o Bolsonaro foi fazer uma reunião com o hacker das autoridades públicas da Lava Jato. Pra quê? Só pra se ferrar, né? Imagina, presidente da República se reunir com um delinquente que tinha hackeado celulares de autoridades que estavam investigando os adversários políticos dele. Inclusive, né? E revelando todo o esquema do Petrolão, do qual eu falei aqui. Quer dizer, por que ele abre essa porta? Aí depois é alvo do cara que dá um monte de declarações, não necessariamente com provas de corroboração, porque se você participa de uma conversa que não foi gravada, que não foi filmada, você pode, né, no terreno das possibilidades, né, não da legitimação do fato, atribuir à pessoa uma série de falas. E aí é uma palavra de um contra a palavra do outro, né, se não está registrado. Então ele foi lá na CPMI e disse que o Bolsonaro falou lá um monte de coisa. Como o Bolsonaro é aloprado mesmo, você ouve aqui e fala, é plausível. O Bolsonaro é capaz de falar tudo isso. Beleza, mas também não tem prova, né? Ele alegando. Então formou-se todo aquele circo. Aí os bolsonaristas pegaram a ficha dele, é um estelionatário também, além de hacker. Aí pegaram os áudios agora, né, que saíram, e é muito engraçado, porque tem áudio que ele diz que vota no Lula e tal, não sei o quê, aí outro áudio, né, que ele tá falando com a turma do Bolsonaro, ele fala assim, nunca gostei da esquerda, sempre defendi arma e tal. Então assim, muda o cara de lugar e de interlocutor, ele muda o discurso completamente, né. E foi condenado a mais de 20 anos agora pelos crimes. Quer dizer, os crimes dele não compensaram para ele, mas compensaram para outras pessoas, porque deram margem aí para essa anulação que eu considero indevida de um monte de processo. E esse cara, ele fez várias acusações falsas da outra vez que a Polícia Federal teve de sair desmentindo. Assim, a mais grave que eu acho foi contra a ministra Carmen Lúcia. Ele falou que ele tinha uma gravação dela que comprovava que ela tinha sido desonesta num processo e papapá, tentou vender essa gravação para várias pessoas. E a polícia, quando pegou os arquivos dele, ele nunca entrou no telefone da ministra Carmen Lúcia, não tinha gravação nenhuma dela em nenhum arquivo dele, nunca ninguém passou. Ele inventou essa história contra a ministra e saiu falando, e como estava aquela coisa que ele estava demolindo a Lava Jato, a petistada já enfiou a ministra, que não tinha nada, a ministra não tinha nada a ver com a história. Já enfiaram no meio, a Polícia Federal teve que falar. E o que eu fico pensando do hacker é o seguinte, você imagina, o hacker é um cara que estava falando com o PT inteiro. PT inteiro. Essa polarização do caramba. Aí o Bolsonaro fala, vamos hackear as urnas. Você liga para quem? Você liga para um hacker russo, desses que derruba avião, que não sei o quê. Você liga para um hacker americano, desses de filme. Não, você chama o hacker de Araraquara. Um filme chamado Hacker de Araraquara. O hacker de Araraquara. Você chama ele, aí ele chega lá, você dá conta disso aí. Ele não deu conta de hackear o celular de algumas autoridades que tinham dupla verificação do WhatsApp. Já na dupla verificação. Aí fala, quem é o cara para invadir a urna? Ah, é esse aí. Aí a Zambelli chama ele. Você consegue invadir, não sei o quê. Mano, invado até a NASA, Pentágono, eu sou foda pra caramba, não sei o quê. Só que aí, Zambelli, me faz um Pix. É a Zambelli. Aí a Zambelli liga no gabinete, faz um Pix pra ele, aí faz com o Pix da conta do gabinete. Um nível de burrice, né? Aí fala assim, então agora vou te levar conhecer o presidente da República. E o cara, quanto que você quer pra hackear a urna? O cara pede, quero 15 mil. Cara... Gente, quem te cobra 15 mil? 15 mil pra hackear a urna? Hackear a urna, que é um negócio que, tipo, é muito grave, é um puta crime que você pode ser preso. Ninguém vai cobrar menos de milhões pra fazer um negócio desse no mundo do crime. Aí o cara fala 15 conto. O hacker Tabajara. Aí a Zambelli, faz o... Porque o que pegaram a Zambelli é o Pix, cara. Faz um Pix aí pra... As ideias. Cara. É esse o nível, entendeu? De fulano, nem um carro usado eu compro. O hacker é o cara. Exato. É o cara de quem você não compra nem um carro usado. Imagina o hackeamento do sistema eletrônico de votação do país, nível nacional, de um país continental como o Brasil. Quer dizer, é um nível de gente aloprada, completamente desqualificada para ocupar um cargo que ocupa, né, para seguir a liturgia. Um
negócio horroroso. Aí o sujeito deu margem, evidentemente, para virar alvo dessa figura esdrúxula. Que tomara que passe um tempo em cana, né? Ele disse que o Bolsonaro chegou a prometer indulto para ele, caso ele fosse pego, etc. Só que agora quem está no poder é o Lula, né? Que pode conceder indulto de Natal, que é uma barbaridade também da legislação brasileira. E o PT, do jeito que estava tratando com afagos, né, o hacker na CPMI, e ele respondeu só as perguntas da esquerda, não respondeu dos bolsonaristas, né? Vamos ver se o Lula, em agradecimento, né, por tudo aquilo que ele revelou, né, supondo que foi, como eles acham que foi, etc., tem um monte de críticas a respeito disso, vai acabar dando um indulto para ele, né? Vai ficar muito escancarado. Mas acho que a esquerda não vai gostar muito dele passar 20 anos na cadeia. Mas é que no Brasil, em geral, esse tipo de pena às vezes sai na primeira instância, depois vai tudo sendo diminuído, vira regime semiaberto. Tá? Quando você vê, o cara tá na rua, levando a vida, de repente ser candidato a deputado e é eleito. Esse é eleito, eu acho, Felipe. O hacker, se ele se candidata, esse povo todo que estava idolatrando ele, herói nacional e não sei o quê, porque ele falou que estava na reunião com o Bolsonaro. Que teve muita coragem. Olha só, cara, o que a esquerda fala na CPMI, né? Não, parabéns pela sua coragem de falar do presidente. Tipo, o cara já tá no fundo do poço, né? O cara falar uma coisa a mais ou a menos, ele já apareceu aí. Como o hacker da Vaza Jato, como o cara que se reuniu com a Carla Zambelli para discutir hackeamento de urna eletrônica. Não, pior, né? O caso mais tragicômico é ele entrar no sistema eletrônico do Poder, do Conselho Nacional de Justiça, do Poder Judiciário Brasileiro, para produzir um mandado falso de prisão assinado pelo Alexandre de Moraes contra ele próprio. Ele fez isso, cara. Ele conseguiu, que isso me preocupou. Se o hacker de Araraquara consegue fazer isso... Como é? O negócio é fácil. Imagina, você tá se divorciando, você chama o hacker de Araraquara pra mudar a partilha. Cara, que ideia maravilhosa! Não me dá ideias desse tipo. O Felipe é uma pessoa... É muito Brasil, né? Não, hacker de Araraquara... Tipo a desinibida do Grajaú. Você tem o hacker grávida de Taubaté. Não, e sabe uma coisa que eu fico... rodriguiana até. Coisa que eu fico pensando assim, que a gente também fica falando mal do hacker, porque ele pediu dinheiro pra Zambelli, mas quando ele hackeou o pessoal da Lava Jato foi por amor. Patriotismo, foi patriotismo, né? Ele ninguém pergunta quem mandou, né? Porque você tem os bolsonaristas perguntam quem mandou matar Bolsonaro, porque eles não se satisfazem com a afirmação de investigadores de vários núcleos da Polícia Federal que foram sendo trocados e tal, de que o Adélio Bispo agiu sozinho. Mas ainda tem uma margem ali, porque o dinheiro que pagou os advogados, então fica a pergunta, quem mandou matar o Jair Bolsonaro? Do outro lado, você tem quem mandou matar Marielle. Eu, como um cidadão e jornalista independente, eu quero saber quem mandou matar todo mundo, né? Quer dizer, todos os homicídios cometidos no Brasil, eu quero saber quem foi o mandante, se teve mandante. Eventualmente, o executor é o próprio mandante do crime, entre aspas. Agora, o hackeamento, ninguém fica perguntando, né? Quem mandou hackear a Lava Jato? Porque não interessava a todos esses que têm poder político no Brasil. Então isso nem sequer foi investigado a fundo, né? E aí agora apareceu a prova, a evidência de que o sujeito estava recebendo serviço sujo por encomenda. Porque teve pagamento, né? Por meio de assessores da Carla Zambelli, Pix ali, que caiu na conta dele, para fazer esse tipo de mandado de prisão falso, né? Eventualmente, que está sendo investigado ainda, testar a urna eletrônica, mudar até, né? A alegação foi que era para ele falsear que a urna eletrônica poderia gerar um voto para o Lula para quem apertou o número do Bolsonaro. Para o Bolsonaro mostrar e falar, olha como o sistema é fraude. Quer dizer, era uma fraude para acusar o sistema, não necessariamente fraudulento, de fraude. Então, enfim, perdi até o que eu ia falar, mas era isso aí. Mas aí estão falando, por exemplo, agora virou como se fosse uma novidade que o cara falou na CPI que ele encontrou com o Bolsonaro, né? Você sabe que o advogado dele abandonou o caso no ano passado, depois que ele encontrou com o Bolsonaro. Isso foi noticiado na imprensa inteira. A única novidade é que ele falou a conversa que supostamente eles dois teriam tido sem apresentar nenhuma prova. E que é um tipo de chinelagem a conversa que eu não duvido que o Bolsonaro tenha tido, mas que a gente não sabe se teve também. Não foi gravado, não tem nada. Não, e a pessoa que falou da conversa é um mitômano também.
Não, e assim, o triste é que é muita cara do Brasil, né? Melhor ver stand-up, né? Eu acho. Melhor a gente ver stand-up. Mas melhor... às vezes vira um grande stand-up, né? Uma sessão da CPI é um negócio assim, cômico. Só que é triste, né? Que o nível seja tão rasteiro dessa gente, né? Que seja pelo... Eu até ironizei que você tem uma divisão assim, né? Hackers estelionatários, corruptos lavadores de dinheiro e golpistas envolvidos em peculato. E ainda tem gente, milhões de brasileiros escolhendo lado entre essas tribos, né? Sem aqui dizer nome, porque também não pode ser censurado, né? Se dizer. Mas de uma maneira genérica, a gente pode dividir essas gangues assim, né? E as pessoas ficam ali aguerridas para defender essa identidade, elas se acham pertencentes àquele grupo e elas adaptam o resto da realidade. E às vezes é o grupo da juventude, né? É bom voltar à raiz de coisas que a gente comentava antigamente, porque às vezes o sujeito na juventude, ele se une àquele determinado grupinho de amigos, aí começa a se vestir igual, falar igual, repetir as frases feitas, etc. E aí passa 30 anos, ele não quer ser mal visto dentro daquele mesmo grupo. Então, todos amam os mesmos políticos, etc. E se você faz qualquer tipo de consideração, você vai ser olhado de lado, vai ser visto como um traidor, né, que é muito próprio das seitas. Elas não admitem quem quer que tenha qualquer ressalva, que traga uma informação inconveniente. E as pessoas ficam a vida inteira naquele grupinho adolescente, né? Eu fui me livrando das patotas já bastante cedo, na própria juventude, né? Assim, nunca gostei muito, né? Preferia, sabe, tem uma patotinha que tem umas 2, 3 pessoas legais, peraí, deixa eu puxar esse aqui, vamos almoçar, vamos conversar e tal. Você pega ali individualmente as pessoas, para você ter umas conversas mais profundas, às vezes, porque aquela galera, aquele momento legal, divertido também da galera, todo mundo fala um monte de besteira, às vezes conta as mesmas histórias e tal. Eu tinha uma crônica que era Amigos 5 Minutos. Era ironia, eu tava ironizando justamente porque assim, 5 minutos já tá bom. 5 minutos com a galerona, né? E era uma crônica que eu falava, era eu na praia. Então eu ficava lendo e tal, aí tinha aquelas pessoas que achavam que você tá sozinho, né? Que você tá lendo, você vem puxar o assunto, coitado, desse rapaz tá sozinho, tá lendo, né? Que ódio isso. Como se não fosse uma decisão sua de associar, né, a busca de conhecimento por meio da leitura, eventualmente até um prazer, com o sol, você se bronzear, você dar um mergulho, você fazer um esporte ali na beira-mar e tal, etc. Então eu ficava ali no meu canto lendo, e aí, de repente, acabava um capítulo, acabava um livro, etc. Eu ia zombar dos meus amigos e tal, zombar da sunga, zombar do cabelo do outro, zombar da canelada que o outro dá na altinha, não sei o que e tal, bababá. Aí eu falava assim, pronto, 5 minutos, eu não seria nada sem esses 5 minutos. Terminava assim a crônica. Eu não seria nada sem esses 5 minutos. Agora já posso voltar a ler. Exatamente. Exatamente. E assim, você tem que ter o momento da zoeira geral e tal, não sei o quê, mas falando não assim, mais uma linguagem quase de coach hoje em dia, você tem que estabelecer uma certa medida para as coisas, né, para você administrar a sua vida. Aliás, tem o livro A Vida Intelectual, do Antonin Sertillanges, que fala muito a respeito disso. O intelectual não é um ser completamente recluso, fechado no seu universo. Ele tem que transitar. Porque você transita em diversos grupos, inclusive você vê o que pensa cada um. E tem até aquelas frases quase bíblicas, né? Provar de tudo, não de tudo, né? Mas e ficar com o que é bom, experimentar e ficar com o que é bom, né? Eu sempre tive muito isso na minha cabeça, né? É preciso ver, testemunhar, transitar em diversos grupos, de diversos meios sociais, diversas tribos, né, diferentes, de vestir, de gosto, de interesses. E o que vai ser eu, né?